Então, muito boa noite. Antes de mais, queria cumprimentar-vos a todas e a todos, agradecer a vossa presença, cumprimentar de uma forma especial o Sr. Presidente do Clube de Cardosas, que aqui nos acolhe, e a primeira palavra é de agradecimento ao Clube por mais uma vez disponibilizar esta sala para podermos realizar aqui assim esta reunião descentralizada, que é a primeira deste ano de 2018. E, portanto, começamos bem, começamos aqui em Cardosas, que é sempre um gosto cá virmos. Portanto, cumprimentar também todos os colegas, os colaboradores do município e também, de uma forma especial, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cardosas, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e também aqui presentes, e alguns membros também da Junta aqui. Bom, feitos os agradecimentos, e como vem sendo habitual nestas reuniões descentralizadas, eu convidaria o Sr. Presidente da Junta, se assim o entender, para dirigir aqui algumas palavras à reunião de Câmara. Bem, antes de mais, quero agradecer ao Sr. Presidente por me conceder a palavra nesta reunião. Depois, enquanto Presidente de Junta de Freguesia, gostaria de vos dar as boas-vindas a Cardosas e desejar-vos muitos sucessos e que, acima de tudo, trabalhem bem em prol da população da Ruda neste ano de 2018. Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer ao Executivo, na sua pessoa, a coerência que tem tido para com Cardosas. E permita-me que lhe diga aqui, eu tenho a certeza absoluta, se o Presidente de Cardosas hoje fosse o António, o Fábio ou o José, que a sua posição e atitude seria sempre igual. Portanto, quero lhe dar os parabéns pela sua coerência, pela sua capacidade de resposta e de cooperação com a Junta de Freguesia, que tem-se verificado até ao momento, e qual eu descrevo como excelente. Depois também lhe quero dar uma nota da ambição que esta terra hoje exprime. Temos muita ambição em avançar, criar novos projetos, fazer a freguesia de Cardosas mais atraente, mais dinâmica, mais desenvolvida. E acredito que o Executivo da Câmara Municipal, em especial com o Sr. Presidente, seremos capazes de fazer esse avanço. Depois, dar uma nota que para nós podem dizer que é simbólico, mas que a mim me diz muito, que é a reversão do PAEL. É verdade que este orçamento de 2018 já tem uma previsão de 5% no aumento das transferências para a Junta de Freguesia de Cardosas. Esses 5% traduzem-se em 2.500 euros, mais coisa, menos coisa. Mas deixe-me que lhe diga que 2.500 euros, 2.700 euros, 2.800 euros para a Freguesia de Cardosas são 2.700 euros muito bem empregos. E depois, gostaria de lhe dar também nota da satisfação que eu sinto na rua e, acima de tudo, nas pessoas que vivem em Cardosas, que passam diariamente o seu dia em Cardosas, devido à, renovação dos quadros que tanto nós defendemos e que finalmente se conseguiu avançar, porque houve essa disponibilidade do município no recrutamento de mais 10 assistentes operacionais, tendo que tal recrutamento permitiu a renovação e a rotatividade dos quadros, e deixe-me que lhe diga, a população do que eu ouço tem sido extremamente satisfeita e favorável a esta decisão do município em proceder a uma rotação do pessoal que está hoje a trabalhar connosco na Junta de Freguesia, e, portanto, queria lhe agradecer essa mais-valia por ter acedido ao nosso pedido, ter estado sensível para a nossa preocupação. Por fim, eu gostava de deixar aqui uma mensagem, de esperança e, acima de tudo, de confiança. Acredito que o ano 2018 será um ano muito positivo para a Freguesia de Cardosas. Acredito que será um ano em que a Câmara e a Junta de Freguesia vão criar muito valor nesta terra, e para isso eu conto com a vossa ajuda, com a ajuda da variação, com a ajuda da Presidência. Conto convosco. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras que nos dirigiu. Cá estamos para trabalhar sempre ao serviço das pessoas, como costumamos dizer. Fico satisfeito por verificar a sua ambição e, na sua pessoa, também cumprimentar todos os que o acompanham na sua equipa para esse objetivo de facto, dar mais dinâmica e maior desenvolvimento aqui à freguesia de Cardosas. Estou convicto e certo que conseguirão atingir esses intentos. Quanto à questão da reversão do PAEL, só uma pequena correção. O ajustamento para este ano de 2018 não foi de 5%, mas foi de 15%.
Portanto, o que significa que é o triplo daquele que o Sr. Presidente identificou. Joga como crédito para nós, mas de qualquer das formas não mais fazemos do que conferir alguma justiça naquilo que achámos que era o modelo de delegação de competências e de execução dessas mesmas competências que, de facto, por força do PAEL, que bem sabem a história do PAEL, que já é antiga e que levou a uma redução muito significativa do financiamento para as juntas de freguesia, sobretudo no último mandato autárquico, por imposição desse PAEL, que tem essa história e que finalmente conseguimos, de facto, começar a virar essa página também aqui no Concelho da Ruda e portanto, são 2.000 e alguns euros, quase 3.000, que serão bem empregos, também tenho consciência e convicção plena de que assim será e, portanto, conto também com a nossa determinação para os aplicar da melhor forma possível ao serviço das pessoas. Quanto à questão que refere da rotatividade dos quadros, eu diria que houve aqui, de facto, uma conjugação de fatores positivos que determinaram que pudéssemos ter essa solução. Ou seja, deu-se a capacidade de o município poder abrir um concurso de recrutamento de 10 assistentes operacionais, coisa que nos orçamentos de Estado de 2014 até 2016, sensivelmente, não era possível. Deu-se a possibilidade de conseguirmos fazer esse recrutamento e deu-se a feliz coincidência também de 2 pessoas que ficaram selecionadas nesse concurso serem residentes aqui da freguesia de Cardosas e, portanto, permitiu também que resolvêssemos um outro problema que tínhamos identificado, que era um dos funcionários que estava aqui afeto a esta freguesia, portanto o Álvaro em concreto, que era residente na freguesia da Ruda e que praticamente todos os dias tinha que fazer o caminho a pé para aqui para a freguesia, o que era, enfim, não diria desumano, mas era muito exigente e que era complicado de gerir também essa situação da vida pessoal e familiar desse colaborador e que com esta alteração nós conseguimos resolver porque efetivamente o Álvaro assim passa a prestar o serviço no estaleiro municipal, aqui integrado nos serviços da divisão de obras, ambiente e qualidade de vida e, portanto, isso beneficiou a ele pessoalmente e beneficia também aqui a Junta de Freguesia de Cardosas porque tem 2 colaboradores que passam a estar aqui em maior permanência e que são conhecedores perfeitamente da freguesia e que são, também estão a querer grandes mais-valias para a produção do trabalho que se quer e que se exige aqui na freguesia. Portanto, foi juntar o útil ao agradável, felizmente as coisas correram bem, estão a correr bem e ficamos naturalmente também satisfeitos por isso portanto, dar nota também dessa satisfação nossa em relação a esse desfecho. Muito bem, creio que respondi às questões que foram colocadas. Passaria então a palavra aos seus vereadores, não sei se alguém tem alguma questão a colocar neste ponto. Sr. Vereador, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite aqui aos colegas da mesa e aos demais presentes. E queria, em primeiro lugar, dar boa nota, que é para nós uma satisfação, pelo facto de também estarmos aqui nestas reuniões descentralizadas, que de facto é uma iniciativa de louvar e que eu registro com bom e com agrado. E queria também deixar aqui uma boa nota, porque tive conhecimento, através do site da Câmara, que o Sr. Presidente do Conselho Estratégico e Económico da Ruda dos Vinhos, Tino Vieira, lançou um desafio para a criação de um plano estratégico que posicionasse o Conselho da Ruda dos Vinhos no mapa assente na dinamização do enoturismo. O enoturismo era também uma das grandes apostas do nosso projeto, ligado ao turismo da natureza. Este era o chamado 4º pilar, portanto é com satisfação que registro isso. E se nos próximos anos, em cada ano, houver um pilar deste cumprido, também ficamos satisfeitos, porque o projeto, sendo nosso, mas sendo executado a bem dos arrudenses, para mim é-me indiferente que eu o executa. Interessa-me é que a Ruda fique a ganhar com isso mesmo. Depois queria colocar 2 questões ao Sr. Presidente. A primeira era para perguntar o seguinte. Tanto quanto julgo saber, havia uma promessa aqui para Cardosas da construção da Casa do Artista. Eu não sei se essa proposta, se esse projeto se mantém atual ou se terá sido deixado para as calendas. E a outra questão era para perguntar ao Sr. Presidente
se existe algum plano de segurança ou um regulamento de segurança para as instalações das associações recreativas do nosso concelho, e isto vem a propósito por duas razões. A primeira, porque estamos precisamente numa associação recreativa, e a segunda, porque é do conhecimento público, foi uma catástrofe que aconteceu no concelho de Tondela, com a morte de 8 pessoas e um número elevado de feridos, e, portanto, numa perspectiva de prevenção e de evitar que problemas desses possam acontecer no nosso concelho ou em qualquer outro concelho, aí a minha pergunta. Muito bem. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Vereador Luís Rodrigues, antes disso, a questão do IPAM e do Tim Vieira, do Presidente do Conselho Económico e Estratégico, dar nota só do seguinte. Isto foi o culminado de um processo, ou seja, na semana passada, faz quarta-feira que vem 8 dias, nós estivemos em Lisboa, no IPAM, a assistir à apresentação dos trabalhos finais, ou seja, isto significa que já começou antes do ano letivo iniciar, portanto, este foi um desafio lançado ainda no decurso do ano letivo anterior, e, portanto, foi muito antes das eleições, quer dizer, nada tem que ver nem com manifestos eleitorais, nem com algumas ideias que eventualmente tivessem surgido aí nessa sequência, ou seja, isto é previamente, isto é um trabalho final, significa isto que já tem meses de trabalho de campo anterior. Era só para dar essa nota que eventualmente não viu com a devida atenção o texto, que está bastante claro, são trabalhos finais, significa que já houve trabalhos iniciados e este desafio foi lançado muito antes das eleições, não tem nada a ver com eleições, nem com nada... estratégico que é recente. O estudo é anterior. Foram trabalhos finais. Pronto. A questão é, o desafio foi lançado muito tempo antes pelo Sr. Tim Vieira, que naturalmente nos consultou para isso e nós naturalmente demos a nossa concordância para essa questão. A IPAM, que é uma instituição universitária que está a trabalhar em termos de marketing territorial, tem cursos específicos sobre essa matéria e nós também temos outras parcerias com o meio académico no âmbito do marketing territorial, nomeadamente com o ISEC, que também foram protocolos assinados no mandato anterior. Portanto, estamos a trabalhar esta matéria já do ponto de vista académico há algum tempo e algum do resultado que temos feito com a Arruda Base e com outro tipo de instrumentos como o Descobrir Arruda, etc., com plataformas, é decorrência também já desta análise académica que temos procurado fazer, envolvendo o meio académico, naturalmente, nestas matérias que são muito importantes para as autarquias. Não quero isto dizer nada, não quero tirar mérito à sua intervenção, nem dizer o que quer que seja, apenas para dizer o seguinte, tudo o que se possa fazer no âmbito do marketing, seja quem venha a proposta, é sempre bem-vindo, e tudo aquilo que se possa fazer para elevar o nome do Conselho terá naturalmente o apoio deste Executivo e desta Câmara Municipal, e portanto, é só para concretizar que citar essa notícia tem que ser à raiz da notícia e dizer claramente que aquilo foi um trabalho final, o que significa que foi um trabalho desenvolvido antes das eleições, nada tem que ver com programas eleitorais, foram desafios antes disso. Esta quarta-feira que passou, o resultado foi no auditório, apresentaram-se 6 trabalhos de 15 que foram selecionados pelo professor da cadeira em causa. Portanto, era só para concretizar e para passar esta nota para ficar devidamente esclarecida em ata esta questão. Quanto à questão da promessa em Cardosas, o que estava como objetivo eleitoral no mandato anterior era a Casa da Cultura. Não era a Casa do Artista, era a Casa da Cultura, e nós conseguimos atingir esse objetivo com o protocolo que celebramos com a Associação Caminhando, que, como se sabe, está hoje a desenvolver um projeto muito interessante na Escola de Voluta de Cardosas, que tinha sido encerrada no âmbito daquilo que foi o desenvolvimento do Parque Escolar no Concelho, e a Associação Caminhando tem como ónus também desenvolver atividades do ponto de vista cultural e tem realizado, por exemplo, a Feira de Outono, lembro-me que realizaram, tem realizado um conjunto de colóquios em matérias de interesse para a comunidade e, portanto, se quiser falar em promessa eleitoral, essa foi mais uma das 85% que ficaram cumpridos no mandato autárquico anterior e que nos honra, naturalmente, essa questão. Quanto à questão da segurança referida relativamente aos episódios, infelizmente, ocorridos em Tondela e que aproveitamos a oportunidade também para, naturalmente, expressar as nossas condolências às famílias e, sobretudo, também aos autarcas. Eu já tive a oportunidade de falar pessoalmente com o Sr. Presidente da Câmara de Tondela a respeito.
Eu diria o seguinte: nós fizemos já um briefing com a nossa Proteção Civil e, efetivamente, não existe na Proteção Civil do Concelho da Ruda registro das associações que tenham planos de segurança em vigor. Essa é uma responsabilidade primeira das associações, mas, no entanto, o que nós estamos a fazer em conjugação com o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil, e que já pedimos também o envolvimento dos serviços técnicos municipais, é que se, de alguma forma, cria aqui um conjunto de sensibilizações junto das coletividades para situações que podem colocar risco, enfim, sem haver a necessidade de fazer grandes transformações e grandes alterações, porque sabemos também que isso são sempre matérias que envolvem custos avultados de adaptação, mas no sentido de, no fundo, se melhorar, de facto, algumas situações que existem. É verdade que no Conselho não existem associações que tenham também a tipologia daquilo que se verificou em Tondela. Foi uma decisão muito específica e que teve a ver também com a propagação de calor e a utilização de uma salamandra num sítio muito acondicionado e bastante inflamável. Do conhecimento que temos, não existe propriamente situações similares no Conselho relativamente a essa matéria, mas em todo o caso já foi pedido à Proteção Civil que, em conjugação com os nossos serviços técnicos, pudessem, não diria fazer um conjunto de normas orientadoras, mas no fundo fazer uma reflexão e ações de sensibilização que vamos querer fazer junto dos dirigentes associativos no sentido de a adoção de algum conjunto de medidas cautelares, preventivas, tão só isso, porque também não queremos aqui também que haja alarmismos, nem que existam, enfim, situações de custos acrescidos, quando de facto as associações vivem com muitas dificuldades no dia-a-dia e que, enfim, como nós sabemos, tudo o que se puder fazer para minimizar custos e minimizar, no fundo, impactos negativos, com o menor custo possível, é esse o nosso objetivo, e pedimos já aos nossos serviços técnicos e à Proteção Civil que possam começar rapidamente a fazer essas ações junto das associações. Tendo presente, digamos, a resposta do Sr. Presidente e não pondo em causa que já terá falado com os serviços, eu procurei fazer o trabalho de casa, trago uma recomendação, é a recomendação que será aprovada ou não, mas não me sentia bem se não a apresentasse. Primeiro tive o cuidado de fazer a pergunta para saber o que é que se passava e vou ler qual é a recomendação que eu trago aqui a esta reunião. Considerando que é do interesse público dotar as instalações das associações recreativas e os edifícios municipais dos meios adequados à proteção contra incêndios. Considerando que no nosso Conselho existe um elevado número de associações recreativas, culturais e desportivas, para além de património municipal diverso e disperso. Considerando que as associações recreativas organizam espetáculos e torneios públicos com inerente concentração de participantes e espectadores. Considerando que a prevenção é essencial para evitar situações que muitas das vezes se revelam trágicas. Considerando que a Proteção Civil também é matéria da responsabilidade da Câmara Municipal. Considerando que a prudência e a cautela aconselham que a Câmara Municipal proceda regularmente à realização de vistorias às instalações das associações recreativas, mesmo nos casos em que estejam isentas por lei, de modo a proporcionar e a reforçar a garantia da segurança dos seus utentes, que somos todos nós, nesta conformidade, proponho que a Câmara Municipal aprove a presente recomendação nos termos seguintes. Promova a criação de um regulamento de segurança para os edifícios utilizados pelas associações recreativas, desportivas e culturais do nosso Concelho, que reúna as necessárias medidas preventivas e cautelares, designadamente a obrigação daquelas associações realizarem vistorias periódicas, de modo a garantir, primeiro, a máxima segurança aos seus utentes, segundo, evitar a existência de eventuais desconformidades e irregularidades, quer a nível da segurança contra incêndios, quer a outros níveis. Terceiro, salvaguardar quaisquer responsabilidades do município e, em última instância, prevenir a ocorrência de tragédias, como a que aconteceu recentemente no Concelho de Tondela. Agudo dos Vinhos, 22 de janeiro de 2013. Relativamente a esta recomendação, eu diria o seguinte: enfim, constará da ata, naturalmente, aquilo que respondi há pouco, e que penso que ficou bastante claro, que é, não só há, por acaso, não só há informação verbal para os serviços começarem a tratar disto, como até tem informação escrita, portanto isso pode ser claramente mensurável, portanto não sei se isso possa ser colocado em dúvida, eu penso que não era essa a intenção do Sr. Vereador, mas se claro, houvesse intenção, ela pode ser claramente rebatida com factos e com argumentos. Isto foi apenas um sentimento da nossa preocupação. Muito bem, nós estamos a trabalhar nisto e, portanto, fica em ata claramente que nós estamos a fazê-lo, independentemente da recomendação ou não.
Eu não me chocaria nada votar a favor desta recomendação, tenho apenas uma dúvida, que é uma dúvida substancial, que é a questão da criação de um regulamento de segurança. Tenho dúvidas se nós, Câmara Municipal, temos competência para aprovar este tipo de regulamento, se não é um dispositivo que tem que ser emanado da ANMPC, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, portanto, um regulamento de segurança emitido por uma autoridade que não tem competência para o fazer, eu tenho a ideia que, por outro lado, Não, pode ter que ser ratificada. por outro lado, há uma questão que é as associações, presumindo, e aqui tudo bem, presumindo que elas estão legais, ou seja, que há um processo de licenciamento camarário do edifício, da construção do edifício, há, pelo menos, o plano contra incêndios estará salvaguardado. Partindo do pressuposto que há o projeto aprovado na Câmara Municipal, etc. Portanto, o plano contra incêndios estará aprovado em conformidade, portanto, isso o arquiteto poderá confirmar. Relativamente a medidas de segurança de outra tecnologia que não essa prevista no plano de incêndios, eu diria que aí teremos que socorrer-nos da competência da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é a autoridade máxima nesta matéria, e eu duvido até que nós tenhamos competência interna para poder fazer um regulamento desta tipologia. Quer dizer, não posso pedir ao Serviço Municipal de Proteção Civil que tenha condições de fazer um regulamento desta questão. Mas queres falar sobre isso? Eu só dar uma nota, um chega, que é relativamente, por exemplo, às medidas de autoproteção para os edifícios que são pertencentes à Câmara Municipal. Nós neste momento já levantámos, já há 15 dias, salvo eu, orçamentos a entidades externas, porque nós não conseguimos, porque é preciso ter um técnico com determinada especialidade e certificação, que nós dentro da Câmara Municipal não temos, e já solicitamos orçamentos a empresas por forma a fazer. E isso foi também levantado pela Workview, que é a entidade que colabora com o município na segurança e higiene do trabalho, esse trabalho. Aquilo que a Câmara Municipal pode fazer, é de acordo com o que o Presidente já disse, o Serviço Municipal de Proteção Civil pode visitar as instalações das coletividades, tentar perceber em termos de segurança aquilo que está ou não conforme o que a lei diz, quer a nível de extintores, quer a nível de aberturas de portas para o exterior, em vez de estar para o interior, as janelas. Agora, nós não podemos redigir um regulamento para todas as coletividades, até porque todas elas têm especificidades e construções completamente diferentes, quer na sua tipologia, quer também em termos de anos de construção. Portanto, aí o regulamento, a recomendação do regulamento, eu julgo que não é aceitável, porque não poderia ser execuível. É mais neste sentido. Agora, é lógico que a recomendação... Eu transmito a minha opinião mais concreta. Quero ajudar, não sei se vou conseguir, nesta última abordagem que foi aqui feita, de promova outros instrumentos. Eu proponho que promova, caso necessário, ou se necessário, porque não sabemos se é necessário, em alguns casos, mais instrumentos, outros instrumentos. Muito bem. Estamos em condições de votar, creio eu. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com esta última alteração, que depois, se for necessário, redigimos melhor, mas eu creio que ficou aqui na gravação, está bem? Passamos então para os pontos da ordem do dia. O ponto número 1 é a ata da reunião ordinária de 8 de janeiro de 2018. Está aqui um lápis na convocatória. Não sei se há alguma questão, eu creio que a ata foi distribuída em devido tempo. Não sei se há alguma questão sobre a ata, se podemos colocá-la já à votação. Presumo pelo silêncio que estamos em condições de votar e votamos a favor da ata, certo? O ponto número 2 diz respeito a uma proposta de protocolo a celebrar entre o município de Arruda dos Vinhos e a Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos, respeitante à implementação de um projeto designado Startup Cultural. Basicamente, este projeto era um projeto que se enquadra dentro daquilo que são os objetivos estratégicos que estão previstos no Plano Estratégico Cultural Morgado. Está previsto também, enfim, nos manifestos eleitorais que foram sufragados e, no fundo, enquadra-se também numa estratégia de reutilização, aproveitamento dos edifícios antigos das escolas do Conselho que foram, no fundo, desativadas em função do desenvolvimento do parque escolar.
Neste caso, o que se propõe é que exista aqui uma organização conjunta entre a Câmara e a Junta de Freguesia da Ruda para a implementação deste projeto de startup cultural no edifício da Escola da Quinta da Serra, que é um edifício que está neste momento devoluto e desativado em termos de atividade letiva. Portanto, o protocolo prevê, de facto, esta articulação conjunta para o desenvolvimento deste projeto. Este projeto consiste, basicamente, enfim, numa matéria que diz respeito a possibilitar, no fundo, a incubação de projetos na área cultural, ou seja, criar ferramentas, criar formas de apoio e também a possibilidade de alojamento de projetos nesta Quinta da Serra, na Escola da Quinta da Serra, para aí se desenvolverem projetos de âmbito cultural e de valorização do património local. Está previsto também a criação, para além de um órgão de direção conjunto entre a Câmara e a Junta de Freguesia, a possibilidade de criação de um Conselho Consultivo desta startup cultural, e está também previsto que as obrigações mais específicas, as candidaturas e as obrigações dos beneficiários deste projeto de startup cultural possam ser objeto de regulamentação específica a ser emitida pela Assembleia de Freguesia e, portanto, pela Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos. Portanto, o período de vigência está previsto em 4 anos, com data no início da assinatura e com, enfim, a possibilidade de renovação por períodos sucessivos de 1 ano, se for essa a vontade das partes. Enfim, está previsto também a obrigação genérica de manutenção do edifício, está previsto também os encargos diretos de cada uma das partes relativamente a esta matéria e à execução do protocolo, e, portanto, eu creio que as cláusulas estão bastante detalhadas e que são autoexplicativas e, portanto, ficar-me para já com esta explicação inicial, sem prejuízo de, eventualmente, haver algum esclarecimento julgado necessário. Não sei se há alguma questão. Em primeiro lugar, não tenho nada contra, digamos, ao projeto ou à ideia da startup cultural. Aliás, entendo que se deve apostar na cultura e bem, nos intercâmbios que possam existir, quer dizer, entre as academias, os artistas, quer sejam locais ou não. Mas isto vou adiantar também um pouco o meu sentido de voto. E justificando porque é que vou votar pela abstenção, vou dizer o seguinte: nós, quando eu digo nós, o PSD saiu derrotado destas eleições e funcionou a democracia e, portanto, parabéns aos vencedores, que eu não tenho qualquer problema em dizer isso, mas nós tínhamos um projeto que passava por criar a estas áreas culturais como é que lhe dizer, no chamado bairro João de Deus, onde estão ali aquelas diversas edifícios que ali estão, que neste momento estão ocupadas por famílias carenciadas. O nosso projeto passava por afetar algumas desses edifícios para áreas culturais e sobretudo para ateliês de pintura, de escultura, e nesse aspecto não achamos que o local escolhido, embora seja da responsabilidade deste município, que seja a Escola da Quinta da Serra, seja o mais adequado, até porque essas pessoas vão ficar muito distantes do meio da vila, do centro da vila, onde poderia haver seguramente uma maior interação entre esses artistas, entre as pessoas ligadas às artes e a própria população. E nessa perspectiva, como perdemos, mas não mudamos de opinião só porque perdemos, aquilo que eu vou dizer é que iremos votar no sentido de nos abstermos quanto a esta proposta, porque achamos que a localização não nos parece a mais adequada, tendo em conta que haverá no centro da vila, a nossa proposta era outra, e haverá outros locais onde poderia funcionar com maior ligação à população esta startup cultural. Bem, relativamente a essa matéria, que gostava só de dar 2 notas muito rápidas. Bom, nós, é respeitável a posição e a opinião, naturalmente. No fundo, só justificar o seguinte: este projeto de startup cultural é uma iniciativa da Junta de Freguesia da Ruda, aliás, que está aqui bem espelhado também sobre essa matéria. A seleção do local tem que ver também precisamente com isso, ou seja, nós entendemos que esta localização é benéfica precisamente porque permite efetivamente que o artista esteja
num contexto em que pode efetivamente ter um clima mais de relaxamento e de capacidade para se poder concentrar e poder desenvolver a sua expressão artística, e entendemos que efetivamente esta é uma localização muito boa para esse efeito. Por outro lado, relativamente à questão do bairro João de Deus, nós também não mudámos de opinião. Foi sufragado que ali seria feito um bairro social, requalificado e ampliado, aumentando a oferta, duplicando essa oferta. Já estamos, aliás, a trabalhar nesse projeto e, portanto, naturalmente que a opção política é o que é, nós defendemos isso e achamos que ali é que damos mais resposta às pessoas, e o objetivo é dar resposta às que estão lá e ainda duplicar a oferta existente e não ter que ir à pressa arranjar soluções para aquelas pessoas que precisam de habitação. Portanto, essa é a nossa posição também, que não alteramos, e portanto, em política é assim mesmo. Tudo está bem quando cada um defende as suas posições com correção. A startup cultural faz todo o sentido existir, e a Junta faz questão que seja ali. A meu ver, parece-me muito bem essa seleção de local, por todas as condicionantes envolvente e também dinamização daquela localidade, que também é importante. Dinamizar a própria localidade da Quinta da Serra também nos parece importante e relevante. Assinalar, nem tudo tem que ser feito no centro da vila, nem tudo tem que ser feito em cima do chafariz, como costumamos dizer. E o próprio plano cultural Morgado também prevê um intercâmbio com esta incubadora startup cultural, ou seja, muito provavelmente o primeiro sítio onde estes artistas vão poder expor o seu trabalho publicamente será no Centro Cultural do Morgado, portanto na Vila da Ruda, e portanto naturalmente a sede do Conselho beneficiará também com esta incubação na startup cultural. Portanto, era só para pôr esta nota também, que me parece importante para esta discussão deste ponto, que é relevante e estratégico também no âmbito daquilo que são as propostas políticas que foram sufragadas no passado dia 1 de outubro. Sr. Presidente, eu não trago a declaração de voto escrita, portanto, mas posso lê-la depois, quando se fizer a votação. O que diz o regimento tem que ser... Tem que ser por escrito. Não, pode ser oralmente. Pode ser oral, oralmente. Portanto, Pode ser oral, pronto. Eu até porque ainda há propósito, só para terminar também 30 segundos, é que relativamente a estes aspectos culturais e relacionados com as escolas que existem no nosso Conselho, que sendo património municipal, nós aí está, por isso é que somos politicamente distintos, mas não, na divergência muitas vezes também se encontra pontos de união. Nós defendíamos e continuamos a defender que a melhor solução para as escolas devia ser aberto um concurso de opiniões, ou seja, um concurso de ideias aberto à população para se encontrar a melhor solução para cada uma delas. Mas pronto, isto é uma opção que o Executivo tomou e está tomada, e eu voto pela abstenção, mas já faço a declaração após a votação. já percebi que há uma abstenção. Sim. Os outros vereadores presumo que votem a favor, portanto, o Sr. Então, Vereador faz favor de A declaração ler a de declaração de voto voto. é neste seguinte sentido. Sobre esta matéria temos a dizer que entendemos importante a aposta na cultura e nos intercâmbios que possam existir entre a Academia e os artistas, sejam eles locais ou não. Consideramos, no entanto, que o melhor espaço para a implementação de um projeto desta natureza seria no bairro João de Deus, aproveitando e requalificando-se algum dos edifícios existentes. E defendemos este espaço pela sua maior proximidade à população e pela interação que permitiria criar com a própria população arrudense. Com efeito, concordando com o projeto, mas discordando da sua localização, o nosso voto é de abstenção, em coerência com o que defendemos no nosso projeto. O ponto número 3 da ordem do dia diz respeito, sim, podes ver, diz respeito a uma adenda ao protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos. Tem que ver com o fator de ter sido feita a atualização do valor atribuído que está previsto no orçamento e nas grandes opções do plano, que foram aprovadas, como se recordam, no passado mês de dezembro na Assembleia Municipal, e tinha sido aprovado antes no mês de novembro na reunião de Câmara, e também tem que ver com o processo eleitoral, entretanto, que decorreu e que levou à alteração da estrutura diretiva e, portanto, está também atualizado em função dessa circunstância. O Sr. Vereador Val Antunes e a Sra. Vereadora Carla Munhoz estão naturalmente impedidos de votar esta proposta, nos termos da lei. Iria perguntar se alguém dos restantes vereadores se abstém, se vota contra. Não voto a favor. A favor. Bom, o ponto número 4, ou o quarto ponto, melhor dizendo, da ordem do dia, vem para ratificação, uma vez que teve que ser já despachado no início do ano. Diz respeito à primeira alteração à SGOP e ao orçamento e tem que ver
com duas questões fundamentais. O primeiro ponto é relativamente à transição de despesas de 2017 que não foram liquidadas até ao término do ano económico, portanto até 31/12 de 2017 e, portanto, têm que agora transitar para 2018 e para o orçamento e, portanto, vão honorar o orçamento da despesa em proporção e tem que ver também com a publicação da Lei do Orçamento de Estado que contemplou um aumento da receita corrente do município nessa ordem de 22.000 euros sensivelmente e que tem que estar refletido nos documentos de gestão previsional também em conformidade. Basicamente são essas as duas alterações fundamentais que concorrem para esta necessidade deste ponto da ordem de trabalhos e desta proposta. Não sei se há mais alguma questão sobre esta matéria. O ponto número 5 da ordem do dia diz respeito a um parecer prévio vinculativo nos termos da lei também para a aquisição de serviços na modalidade de avência de técnico de design gráfico e multimédia. Portanto, nós tivemos o ano passado, por força das comemorações dos 500 anos do Foral, a necessidade de reforçar o Gabinete de Comunicação e Imagem com um técnico de design gráfico e multimédia. Para este ano nós temos outros desafios e recomendamos que se mantenha esta avença, nomeadamente por causa do plano de sinalética do Parque Urbano, das rotas e também de alguns conteúdos multimédia que estamos a desenvolver em conformidade e, portanto, a nossa proposta é a renovação por mais um período de um ano, sensivelmente, desta avença. Bom, o ponto seguinte da ordem do dia diz respeito a mais um pedido de parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços na modalidade de avença, desta feita para o técnico de sonoplastia. Bom, como sabem, o município tinha equipamento de som que deixou de ter e, neste momento, entendemos nós que sai mais viável, no fundo, recorremos a um serviço externo que possa, no fundo, suprir aqui algumas lacunas que temos, não só às vezes no auditório, quando é necessário reforçar o som existente no auditório, como em muitas ocasiões, como é o caso das Assembleias Municipais descentralizadas e algumas reuniões de Câmara descentralizadas e também de apoios a alguns eventos que vamos fazendo com alguma regularidade, assim como as Assembleias Municipais temáticas, jovens, etc., etc., que temos feito. Portanto, não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então aprovar em conformidade. O ponto 7º da ordem do dia, que diz respeito ao Prémio Literário Irene Lisboa. Portanto, nos termos do regulamento em vigor, a Câmara tem que definir anualmente a modalidade do prémio em causa para o ano em curso. Neste caso, a proposta dos serviços e a proposta da Sra. Vice-Presidente é que seja na modalidade de conto este ano, que a data de entrega dos trabalhos se processe até dia 29 de junho, que os resultados sejam divulgados a 15 de setembro e que a entrega do prémio decorra no âmbito do aniversário da Biblioteca Municipal Irene Lisboa. O valor dos prémios a atribuir são o primeiro prémio correspondente a 1.000 euros, valor monetário, o segundo prémio 300 e o terceiro prémio 200 euros. Portanto, não sei se há alguma questão. Eu tenho uma questão, Sr. Presidente. Sim. Relativamente ao montante do prémio, eu tive a ocasião de questionar o Sr. Presidente numa destas reuniões da Câmara a propósito de um outro prémio Irene Lisboa, que eram de 500 euros, e que o Sr. Presidente disse-me que não tinha sido atribuído porque o júri entendeu que os trabalhos apresentados não preenchiam os requisitos, digamos assim, para a atribuição do prémio. Agora aumentou-se o prémio para 1.000 euros. Ou há perspectivas de que vão aparecer trabalhos excepcionais e por isso merece aumentar o prémio, ou há outra razão para que este prémio deixasse de ser 500 euros para passar a ser 1.000 euros? Bom, a resposta é um bocadinho que tem a ver com isso, ou seja, nós temos sentido que, de facto, o nível dos prémios, dos concorrentes, e neste caso dos trabalhos, melhor dizendo, não estou a falar dos concorrentes, mas dos trabalhos que têm vindo a concurso, tem sido, eu diria, decrescente. E a ideia seria, aumentando os valores dos prémios e até atribuindo ao segundo e terceiro, que não tinha sido prática habitual atribuir, a nossa ideia é tentar cativar um bocadinho mais e melhores trabalhos para o Prémio Literário Irene Lisboa, sob pena de algum dia nós termos que terminar com ele, porque de facto não nos justificava. Mas a ideia é invertermos um bocadinho o ciclo e com este incentivo adicional, enfim, duplicação do valor monetário do prazo, tentar captar aqui mais atenção para o prémio
e, eventualmente, também melhores trabalhos e que resultem também na dignificação da escritora, que é esse o nosso objetivo último, neste caso. Bom, o ponto número 8 da ordem de trabalhos diz respeito a uma proposta para a fixação de preços para algumas iniciativas que vão ser desenvolvidas no âmbito da programação que está em curso do Centro Cultural do Morgado, que foi apresentado no último fim de semana, que é o programa Raízes. Os preços são, de alguma forma, não diria simbólicos, mas são muito acessíveis. Nós estamos a falar de preços na casa dos 2 euros para assistir a alguns filmes e também a alguma peça de teatros e também quer de marionetas, quer de teatro mais dramático e, portanto, basicamente parece-nos uma proposta equilibrada e que também visa, naturalmente, ter este cunho de valorizar a programação cultural do Centro Cultural de Morgado e podermos ter financiamentos para, no futuro, aumentarmos também esta programação, não só em número, mas também em qualidade. De alguma forma, referir também que, não obstante a fixação destes preços, e como está aqui na proposta, está previsto que serão aplicados os descontos em vigor, ou seja, quer para o cartão jovem municipal, quer para o cartão sénior, quer para o estatuto local do dirigente associativo, quer também os incentivos que foram fixados para os bombeiros voluntários da Ruda dos Vinhos. E, portanto, basicamente é esta a proposta. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. O ponto 9 diz respeito a uma proposta que visa a renovação de um protocolo existente entre o município da Ruda e o Clube Recreativo e Desportivo Arrudense. A propósito disso, cumprimentar aqui o Sr. Presidente da Assembleia Geral que acompanha os trabalhos e o Sr. Vice-Presidente, creio, ou Secretário, já não me recordo, peço desculpa, também membro do órgão Mesa da Assembleia Geral do Clube. Este é um protocolo que vigora desde 1993, salvo erro, diz respeito à gestão do pavilhão polidesportivo da Ruda dos Vinhos. Como sabem, foi muito importante para o financiamento, para a realização destas obras de construção do pavilhão, o estabelecimento de um protocolo tripartido, não só entre o município e o clube, mas também com o Externato, na altura Irene Lisboa, no fundo para garantir precisamente uma taxa de utilização e ocupação do pavilhão que justificasse este investimento comparticipado por parte da Administração Central na altura. Portanto, basicamente o que se propõe é a renovação do protocolo e o considerarmos naturalmente a mais-valia que este protocolo representa na gestão deste equipamento, que é absolutamente estratégico, não só para a promoção do desporto em geral e federado, no caso concreto, do desenvolvido pelo Clube Recreativo e Desportivo Arrudense, mas também para a prática de educação física para os alunos do Externato João Alberto Faria, que beneficiam destas instalações também. Não sei se há alguma questão. Eu tenho aqui uma questão para colocar. Resulta do protocolo que há aqui responsabilidades da Câmara e que paga água, paga eletricidade, por aí fora. Pretendia que me esclarecessem o porquê ou qual é o critério utilizado para chegar a este valor dos 18.627,60, porque isto é uma conta tão bicuda que deve ter subjacente a algum critério. Bom, este protocolo, como disse no início, é de 1993 e, portanto, a gênese do protocolo tem subjacente esta necessidade de assegurar uma utilização que permitisse a obtenção de financiamentos para a construção deste equipamento desportivo. O que está aqui em cima da mesa é, sem dúvida, parece-me, embora eu não seja a pessoa indicada para fazer uma interpretação autêntica deste protocolo, até porque em 1993 o Presidente da Câmara era o Sr. Mário Henrique, mas o que está em causa, e daquilo que me lembro de termos discutido sobre esta matéria, tinha que ver com a remuneração de duas técnicas de limpeza e vigilância do imóvel em causa. Mas, enfim, eu creio que era esta a informação que nós tínhamos na altura. Então, quer dizer, este montante corresponde à soma dos salários de duas técnicas? Substancialmente é isto. É isto? Substancialmente é isso. Pronto. E depois, além disso, acresce os outros pagamentos que aqui vêm... Sim, a água não se cobra, ao fim e ao cabo, ela não é um custo indireto, ou seja, ela não é cobrada ao clube, tal como não é cobrada às outras associações do Conselho. Pela utilização, paga alguma verba, suporta alguma Essa é a despesa? velha questão. Essa é a velha questão.
o externato não paga uma utilização direta, porque, como se disse, o chave aqui neste processo, na altura, foi, uma vez que a entidade, na altura o Governo, o Ministério que mais suportou o encargo para a despesa de construção deste pavilhão foi o Ministério da Educação, uma das contrapartidas era precisamente a possibilidade de os alunos do externato poderem beneficiar da utilização deste equipamento desportivo para a prática da educação física. Isso é uma discussão que nos podia fazer aqui uma noite longa, até porque, eventualmente, o processo de licenciamento do externato de João Alberto Faria deveria, se calhar, ter sido mais exigente a nível da construção do equipamento desportivo no externato, mas isso não era este Executivo que estava em funções, portanto também não posso pronunciar sobre essa matéria, mas, enfim, com a vigência deste protocolo, o que temos de facto é isso. O ponto número 11 diz respeito a pedidos de ação social escolar, neste caso tem que ver com um pedido, neste caso, que já tinha vindo à reunião de Câmara, se bem se recordam, e que já havia um projeto de indeferimento, ou uma sugestão de indeferimento, foi naturalmente notificado o beneficiário, ou neste caso o requerente, para se pronunciar ao abrigo do contraditório, portanto, para a audiência de interessados. Passou o prazo, nada há de significativo a alterar e, portanto, a decisão e a proposta é manter, neste caso, para se decidir o indeferimento em conformidade. O ponto número 10 diz respeito a uma proposta também no âmbito da ação social escolar, neste caso com os nomes, os agregados familiares beneficiários e os alunos beneficiários são os que estão aqui identificados, portanto é a Ana Feitão, o David Tenente, a Lívia Terente, peço desculpa, Carolina Nobre e a Leonor Machado. Os 4 primeiros com um apoio no âmbito do escalão B da ação social, equivalente, portanto, a 50% da refeição escolar, e o último, portanto, a Leonor Machado, equivalente ao escalão A, portanto, 100% da refeição escolar. E, portanto, estima-se que o encargo para o município, com este deferimento destes processos, uma vez que estão informados pelos serviços em conformidade, estima-se que teremos um custo de 448,95 €. Portanto, não sei se há alguma questão. Bom, o ponto número 12 vem também para ratificação, uma vez que houve a necessidade de aprovarmos, tendo em conta o arranque das obras, como já se sabe, do domínio público do Centro Escolar da Ruda, que se iniciou no passado dia 8 de janeiro. Pronto, isto aqui tem que ver com a aprovação do plano de segurança daquela obra. Este plano de segurança depois também será de conhecimento da Autoridade das Condições de Trabalho, etc., portanto, de acordo com aquilo que é a legislação em vigor, e nos termos de informação técnica reúne condições para o efeito. A própria empresa de fiscalização da obra, a Sulimeri, também se pronunciou em conformidade com a proposta do empreiteiro e, portanto, creio que estão reunidas todas as condições para podermos aprovar este plano de segurança. O ponto número 13 da ordem do dia diz respeito a um processo que tem em vista a redução de taxas no âmbito do regulamento em vigor. Nós aprovámos, numa data anterior, um regulamento que visava a captação de investimento e, no fundo, também a criação de condições para melhorar o investimento das nossas empresas. Este projeto vem nesse sentido. Há aqui uma entidade que é a Equanto, que já labora na zona industrial de Arruda dos Vinhos, no âmbito de produtos agroalimentares e biológicos, e eles adquiriram um terreno em que vão construir mais 5 armazéns na zona industrial das Corredoras para desenvolver a sua atividade negocial e continuar a crescer. Entendemos que este investimento se enquadra dentro dos objetivos estratégicos do município, tem subjacente também uma proposta para a criação de alguns postos de trabalho, tem também que ver com projetos na área agroindustrial e nomeadamente no mercado dos biológicos, também é muito interessante, e aumenta também as disponibilidades do município em termos de captação de investimentos futuros, porque cria ali 5 armazéns, todos eles com alguma já capacidade em termos de armazenagem, em termos de metros quadrados, e que serão sem dúvida uma mais-valia, e portanto propomos uma redução de 50% no geral das taxas urbanísticas aqui aplicáveis. 30% pelo facto da sede destas entidades ser no Concelho da Ruda e 20% pela valia técnica que atribuímos
à proposta e ao investimento em si. Portanto, basicamente era esta a proposta. Queres acrescentar alguma coisa? Não? Não sei se há alguma questão. Eu só queria perguntar, quantos postos de trabalho é que se prevê criar com estas... Ainda não está definido ao certo, mas eles falam à partida em 5, pelo menos. 5 pelo menos. Porque aqui eles vão criar 5 armazéns, uns deles vai ser para ocuparem por eles próprios já de seguida e os outros vai ser para arrendamento. Posteriormente, se a atividade deles crescer de acordo com as expectativas deles, no prazo de 5 anos eles prevêem já conseguir ocupar mais 2 dos armazéns que construíram e ficam, portanto, mais 2 disponíveis para arrendamento, que é também uma área que nós precisamos, porque temos neste momento nas nossas áreas de acolhimento empresarial pouca capacidade já disponível para a atração de novos investimentos e, portanto, este investimento também é bem-vindo nessa matéria, porque, de facto, tirando a zona industrial de Admorão, que tem ainda alguma oferta, e o NEAV, que é o núcleo empresarial da Rua dos Vinhos, no Casal do Telheiro, mas tem problemas relacionados com a banca. Temos ali um banco que é um bocadinho entrave a alguns investimentos e que levanta sempre uma série de dificuldades. De facto, na zona industrial das corredoras estamos já com a capacidade do que existe, naturalmente, ainda há muito terreno para construir, mas do que existe já a limitação é muito em termos de captação de investimentos, porque os espaços estão praticamente todos ocupados. Esgotámos o período da ordem do dia, portanto, os pontos da ordem do dia. Passamos então ao resumo da tesouraria e os processos de obras particulares. Resta-me então agradecer mais uma vez ao Clube de Cardosas a disponibilidade desta sala para podermos realizar aqui a reunião de Câmara. Agradecer também a presença de todos, em especial permitam-me este cumprimento especial ao Sr. Presidente da Junta de Cardosas e à sua equipa que o acompanha também, e a todos os colaboradores do município e aos colegas, e agradecer mais uma vez a vossa presença também, e vamos encontrando por aí seguramente, e um bom ano, já que ainda estamos no mês de janeiro, desejar também um bom ano a todas e a todos e que sejamos felizes e com muita saúde neste ano, assim esperamos. Muito obrigado.